Vamos ler um texto, Deus. Está lá em Mateus, capítulo 15, verso 8. Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito do homem. Vamos lá para Isaías. Ele tem como título a cegueira espiritual e a hipocrisia do povo. Capítulo 29, versículo 13. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim e com sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados por homens. Irmãos, quando você observa os tempos mencionados, essa palavra do profeta Isaías até Jesus, são muitos anos que se passaram. Muitos reinos, muitos tempos. O coração do homem parece que não muda. Como é difícil a transformação, a libertação, como é difícil esse lado, esse caminho estreito. Então você observa que as mesmas práticas, elas estão presentes nos dias de hoje. O profeta Isaías menciona, Jesus menciona, e é o que a gente observa hoje. Um povo que enche as igrejas, mas o coração está vazio de Deus. Suas práticas, seus objetivos, seus interesses estão totalmente distantes de Deus. Estão apenas buscando seus interesses em cumprir aquilo que o homem determina. É exatamente isso aqui. Eles se curvam diante do que o homem determina. Você observa como a gente tem uma facilidade ou não mede sacrifício para cumprir as ordenanças de sistemas. E a gente se esforça muito e se empenha muito para isso. Mas para Deus, não. E aquilo que Cristo trouxe para nós, Ele diz: aprendam comigo, manso e humilde de coração. E Ele fala que é um jugo suave, que Ele não fere ninguém. E não é um fardo pesado que vai oprimir alguém. Então Ele diz: aprendam comigo que sou manso e humilde. Mas a dificuldade de nós aprender com Cristo, ela é muito grande, irmãos. Porque primeiro, para te aprender com Ele, você tem que amar Ele. E amar é uma entrega. É algo que flui de dentro. É um sentimento, é uma verdade, né? É algo que te move. É algo que te leva a dedicação, a empenho de estar com Cristo. E esta falta de amor que a palavra fala que nos tempos e que estamos vivendo se esfriaria sobre a terra. Então, há pessoas seguindo Cristo sem amar, buscando apenas os interesses, buscando apenas aquilo que necessita, mas não oferecendo, não dando, não tornando-se uma árvore frutífera, frutificando. Então, quando você observa nesse tempo em que Deus já usava o profeta Isaías para falar com o povo, você entende assim que eles iam sobre um jugo da lei. E o povo, ele preferia na época a cumprir todos os sacrifícios, todas as ordenanças, do que obedecer a Deus. Então eles cumpriam a regra,
seus sacrifícios, eles levavam as suas ofertas, eles faziam todo um ritual que era ordenado na época, mas o coração deles estava distante de Deus, estava afastado de Deus. Então é como você vê assim, um povo adorando, um povo presente, um povo unido, mas um coração longe de Deus, porque aquele momento, irmãos, aquela prática, aquela ação, era apenas naquele momento. Era uma representação mediante a uma liderança, a um sacerdote, a um sistema religioso, mas fora dali, distante de Deus. Então Deus está dizendo assim: vocês me adoram com os lábios, mas o coração de vocês está distante de mim. Você observa que, mediante a lei, tu tinha que oferecer um sacrifício para expiação dos pecados. Então, quando tu deduzia que a tua vida precisava de chegar diante do sacerdote, levar uma oferta de sacrifício, você leva. Mas, irmãos, Deus deixou esse meio no tempo da lei, mas não é que tinha que ser usado isso. Era somente se houvesse transgressão. Só que eram inúmeros números de pessoas que chegavam levando sacrifício. Então eles preferiam sacrificar do que obedecer. Então eles levavam sacrifício, era um meio de apagar ou encobrir os seus pecados, é o sacrifício através da morte de um animalzinho, de um sangue derramado, que o animal paga a conta. Que ele pague. Então é essa questão, irmãos. Então nós temos facilidade em cumprir obrigações, regras, mas o que Cristo sempre trouxe em todo o tempo, até no tempo da lei, é uma liberdade, é algo vivido espontaneamente, sem que você precise, sem que eles precisassem naquela época chegar com o sacrifício diante do altar. É uma consciência limpa, é uma vida que a sua vida agradava a Deus, a ponto que não era necessário levar sacrifício. Mas o povo não, preferia o sacrifício, preferia levar a oferta, preferia levar essas coisas do que a obediência. Então é isso que Deus estava falando aqui. Eles me adoram dessa forma. É como se Deus precisasse disso, ou tivesse cobrando isso, ou tivesse exigindo isso. Não. O próprio Cristo, quando ele veio, ele se deparou exatamente com isso. Uma multidão disposta a viver o sacrifício do que a obediência, disposta a expressar apenas de boca, de palavras, mas não uma vida. Então são vidas, irmãos, que quando você olha, são vidas escravas. Escrava de sistema, escrava mentalmente, e dentro disso o seu coração entende, compreende que se eu pagar, se eu sacrificar, está tudo certo. Mas e a liberdade que Deus te deu? Onde ela vai parar? A escolha, a decisão. E no tempo de hoje, irmãos, o sacrifício ele já foi oferecido. O preço já foi pago. A liberdade já foi estabelecida para nós. Então agora, o que ele diz? Eu não quero sacrifício. Eu busco obediência. Então o Senhor nos ensina, irmãos, que Ele não busca o que tu faz. As tuas obras, elas têm valor sim, mas não para a eternidade. Não para a eternidade. Elas têm um reconhecimento aqui.
mas para a eternidade ela não soma. Porque o que Deus busca é uma fé. E a fé é algo que é gerado dentro. A fé é um crer. E um crer na palavra de Deus. E é isso, irmãos, que nós precisamos entender, que essas questões, elas não são, como diz assim, tu não consegue, tu não adquire isso em grupo, é pessoal. É no íntimo, é na tua intimidade com Deus, é no teu acreditar com Deus, é na tua confiança em Deus. Paulo fala alguma coisa lá em Gálatas 3 sobre essas questões, irmãos, que as pessoas, a dificuldade que as pessoas têm em se manter. Você observa assim que um propósito é uma palavra, é uma decisão tomada. Bênção, que maravilha! Um propósito, uma decisão tomada. Mas o perseverar no propósito é um desafio a ser enfrentado. Aí entra uma barreira. Entendeu? Porque o propósito, ele não é por um momento. O propósito é por uma vida. Quando Deus entregou o seu Filho e perdoou os pecados da humanidade, foi para toda a eternidade. Foi para todos os tempos. As coisas de Deus, quando elas vêm para nós, a oportunidade que vem para nós, a vida eterna, elas não é temporária, não é limitada, ela é eterna. Deus está oferecendo para nós algo eterno e busca em nós também posicionamento que vai perpetuar nossa vida, nos levar à eternidade. Então ele não está buscando um coração que hoje toma um propósito e amanhã muda. E amanhã retrocede. Então Paulo, ele escreve no capítulo 3 de Gálatas: ou Gálatas insensatos, quem foi que enfeitiçou? Quem enfeitiçou vocês? Não foi diante dos olhos de vocês nos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero apenas que saiba disso: vocês receberam o Espírito pelas obras ou pela pregação da fé? Então, irmãos, o propósito é algo decidido dentro do coração do homem, do meu, do teu coração, e aquilo tem que permanecer, custe o que custa. Isso agrada a Deus. Então agora, quando eles viam todo o sacrifício de Cristo, tinha um entendimento, era, quando Paulo ensinava aqui, era algo ainda recente, todos os acontecimentos. Vocês não viram, vocês não aprenderam? Vocês não aprenderam que a obra não é, o que constitui vocês não são obras, é fé. Então o povo, irmãos, ele queria eles fazer algo. Então é tipo assim, é tu construir uma vida do lado de fora teu, através das tuas obras, através daquilo que enche os olhos das pessoas, enche o coração das pessoas, mas não chega à presença de Deus. Não chega. Então essas coisas, irmãos, se tornou um engano no tempo presente. Tu pode ver assim que todas as pessoas, elas estão se aprofundando no Evangelho, conhecendo a palavra, para através da palavra ter os seus nomes em evidências. Mas o escolhido de Deus, ele não vive em evidência. Ele é um rejeitado. Ele é um desprezado. Não é alguém que as pessoas gostam. Te pergunto, gostavam de Jesus? Quando Jesus andava na terra? As pessoas gostavam dele? Não. Quando se aproxima o ápice da sua caminhada, as pessoas foram rejeitando Jesus. Elas andavam quando havia interesses
em Jesus para benefícios seus, para uma cura, para uma libertação, para um milagre, ou muitos seguiam porque uma multidão seguia. Mas quando vai se aproximando, quando Jesus se entrega e que eles veem que agora ele está na mão, né, das autoridades, estava preso e condenado, cadê a multidão? Cadê os seguidores? Onde estavam eles? Nunca representou nada para nós. Então essa é a posição, irmãos, que muitos estão vivendo no tempo de hoje. Então, irmãos, dentro do tempo de hoje, preste atenção. Você é ciente e está diante dos nossos olhos os acontecimentos. Mas quem está pronto? Quem está pronto? Quem está com seu coração diante do altar? Quem está com a sua fé alicerçada na palavra? Esperando, acreditando, ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir. Por isso que o caminho é estreito. Poucos entendem, poucos querem. Então Paulo está dizendo: vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Então, irmãos, o que Paulo está dizendo assim? Que a obra de Deus pós-Cristo, ela nunca esteve fora. A obra de Deus, ela está dentro. É espiritual, é ligar o teu espírito com Deus. Então não é aquilo que tu constrói do lado de fora teu. Não é aquilo que tu aparenta ser pela tua sistema de vida, de vestimento, ou pelo lugar que tu congrega, ou a igreja que tu frequenta, ou isso não identifica. A identidade nossa, ela é espiritual. Ela é uma conexão com o Espírito de Deus. Então, se as pessoas estão preocupadas sobre o dia e que hora, porque estão desconectados. Você quer ver uma coisa? Quando chegou o tempo, o que Deus disse para Noé? Entra. Agora eu te pergunto, a multidão que estava na volta ouviu essa palavra? Sabia que era o momento? Não ouviram. Eles estavam atentados com a obra, com a construção, com o externo e desligado o interno. Então, irmãos, toda a obra do homem, ela é externa. Nós somos atraídos por essas coisas. Nós nos sentimos seguros dentro das megas construções, dos grandes templos. Ali não se sentimos seguros. Mas na verdade a segurança está em quem está ligado com o Pai, com o Espírito. Não é o lugar que tu está. Nunca foi, irmãos. Não, porque não é pelo lado de fora essa obra. É dentro. É uma entrega pessoal, é uma busca, é um reconhecimento que eu preciso dele, necessito de Cristo, o meu Salvador, e é pelo Espírito, não é pelas obras. Dizendo assim, vocês agora querem se aperfeiçoar na carne? Será que vocês
sofrer tantas coisas em vão? Você quer ver uma coisa assim? O que Paulo está dizendo aqui? Por que vocês mudam? Está vendo? O povo outrora que estava firme, esperando, que estava, sabe, unido num propósito, agora já começa a desvanecer. Por isso que o permanecer é o maior desafio nosso. Quando a palavra diz: vão e deem fruto, que este fruto permaneça. Você entende qual é o desafio desse fruto? Te pergunto assim: me cita um fruto aí. Paz, paciência. Então, gerem fruto e que esse fruto permaneça. Não é um fruto que hoje tem e amanhã cai. E amanhã não tem mais. Então Paulo está dizendo assim: o que está acontecendo com vocês? Vocês que conheceram, vocês que passaram por tantos desafios na vida, por tantas aflições, e agora estão desvanecendo? Então por isso que a palavra fala assim que perdeste o primeiro amor. Sabe, aquele entusiasmo do começo da caminhada. Sabe, aonde havia entrega, não havia busca, havia entrega. Sabe, havia, rendição a Cristo. As pessoas não estavam ali para simplesmente buscar e pedir, estavam para se entregar, reconhecendo que a obra dele foi a maior obra sobre a terra em benefício à humanidade. É um reconhecimento. E através daquela obra nós estávamos livres de qualquer sacrifício, porque ele não buscava isso, ele se tornou esse sacrifício. Ele foi a oferta, ele foi o preço, ele foi o meio de nos dar a liberdade. Então, o que precisamos entender? Que eu, estando nele, eu recebi tudo isso. Eu estou livre de sacrifício, estou livre de qualquer obrigação. Eu preciso viver uma vida com ele. É diferente, é uma entrega. Eu preciso trazer, agir de dentro para fora. Então a lei era exatamente isso aqui, irmãos. Não adiantar, não é tu cumprir a lei, é tu se tornar a essência dela. É diferente. É uma mente que há um entendimento como se a lei não estivesse do lado de fora, está dentro. Eu vivo ela, eu não obedeço ela. Então as pessoas cumpriam os mandamentos da lei mediante aos erros. Mas por que eles tinham que cumprir o sacrifício? Porque havia erro. Por que tinha que levar o animal para sacrificar? Porque erraram. Mas não era para fazer isso, era para obedecer a lei, era para te trazer a lei para dentro. Então exatamente o evangelho do reino, irmãos, é dentro, não fora. E Paulo está dizendo assim: será que na verdade foram em vão aqueles que aquele que lhe concedeu o Espírito que opera milagre entre vocês, será que ele faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então a obra do Espírito em nós, irmãos, não está naquilo que tu fazes, está numa entrega, num crer, numa confiança. Por isso que a palavra nos diz que Deus nos deu um direito. Quando tu entender que Deus tirou um direito, te deu um direito de escolha,
Tu não está sobre regra de ninguém. Você é o seu governo. Você é livre dentro da sua decisão. Você é livre dentro da escolha. Você é livre dentro daquilo que tu quer se tornar. Agora, aquilo pela qual tu se torna, fala quem é você. É exatamente esse o maior desafio. O estreito do caminho nunca foi fora. Sempre foi dentro. É extrair de dentro de ti aquilo que impede você de prosseguir o caminho. Aquilo que se torna um peso dentro de ti, aquilo que se torna um obstáculo dentro de ti, aquilo que se torna um opressor dentro de ti. E, irmãos, te pergunto nessa noite, só você e Deus se conhecem no íntimo, e ninguém mais. Você pode viver uma vida inteira com uma pessoa, você pode ter um relacionamento, uma aliança por anos e anos, aqui dentro, só Deus e você. O que você é para Deus e quem Deus é para você. Não está, irmãos, na opinião externa, não está na avaliação externa, não está nas práticas externas, não está no lugar que tu frequenta, não está com quem tu anda, não está. A tua intimidade, ou a forma que Deus fala contigo, ou que tu fala com Deus, o que tu sente, não está, nunca foi. E entenda isso. Quando Jesus traz para dentro do Evangelho, Ele está dizendo que governe a tua vida. Governe de maneira sábia. Se você entender isso, irmãos, o Senhor tira de nós todos os laços que poderiam nos prender em obrigações, sabe, em dependências, em escravidão, em medo. É como ele diz assim, ó, lá para a mulher samaritana: quando tu beber dessa água, tu nunca mais terás sede. Tá vendo? Então o Senhor, Ele sacia toda a tua necessidade. Além de tu ter a tua sede saciada, tu vai te tornar o quê? Uma fonte a jorrar. Então, irmãos, é tudo aqui dentro. Você observa que as pessoas estão em desespero na busca de respostas aqui dentro, buscando do lado de fora, porque seus corações estão angustiados, estão vivendo medo, estão vivendo aflições, estão vivendo perturbações. E quando Jesus diz, ele veio para salvar o quê? O que estava perdido? A alma, sentimento. O homem se perdeu aonde? Aqui dentro. Aqui dentro o homem se perdeu. Você observa que tem gente, irmãos, no meio da multidão, solitários, frequentando os templos, frequentando as igrejas, depressivos, com opressão. E aí? Porque estão fechados aqui dentro. E Jesus, Ele pede o quê? Abra teu coração. Tá vendo? Ele pede para te abrir. Abra o teu coração. Deixa eu entrar. Deixa eu trabalhar. Deixa eu me assentar. Porque os problemas, irmãos, nossos,
é aqui dentro. Os conflitos são internos, as lutas são internas, as guerras são internas, os traumas são internos, os medos são internos. É tudo aqui dentro. Então, enquanto nós não permitir que Deus trabalhe aqui dentro, irmãos, nada do lado de fora vai curar você, vai libertar você. Quando o profeta Jeremias fala, e eu acho que o escritor aos Hebreus, no capítulo 8, ele também menciona a mesma palavra que o profeta Jeremias falou. Ele diz assim no capítulo 8: eis que vem dias, 8 e 8 e 9, eis que vem dias, e afirmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, não aquilo que eu fiz no passado, no dia em que tomei pela mão. Não, ele está trazendo algo novo. Então, aquilo lá é uma sombra do que viria, não tem nada a ver. Para os tirar da terra do Egito, pois eles não continuarão na minha aliança, e eu não dei a atenção a eles, diz o Senhor, porque esta é a aliança que eu farei. Está vendo? Há um tempo agora que Deus rompeu uma aliança lá. Ainda estão aguardando o Messias. O povo judaico, o povo hebraico ainda está esperando. Mas o Senhor disse: eu já cumpri, cortei. Eu trago uma nova aliança, um novo pacto. Então entenda, irmãos, peça para Deus uma coisa: abra os meus olhos para que eu veja, abra os meus ouvidos para que eu ouça, abre o meu entendimento para que eu entenda a tua palavra. E ele está dizendo assim: porque é essa aliança que eu farei com a casa de Israel, depois daqueles dias imprimirei, gravarei a minha lei na mente, e as escreverei sobre seu coração, e eu serei seu Deus, e ele será o meu povo, e não ensinará jamais a cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Então, irmãos, a verdade está dentro. A palavra de Deus, ela está dentro do coração. Então, dentro do coração teu, você tem um entendimento o que é certo ou errado. É dentro que está o caminho estreito e o caminho largo. O caminho largo é tu fazer o que todo mundo está fazendo, não é? É tu ser igual a todo mundo. Pessoas hoje mentem, fazem, acontece, tô nem aí. Isso é o caminho largo. O caminho estreito é ser diferente. Então, se eu trouxe para dentro, e esse dentro, irmãos, é uma mente que sabe definir verdade e mentira. Quem conhece a verdade aqui? Quem é que conhece uma mentira? Você não sabe definir o que é bom e o que é ruim? E diante do bom e do ruim, cabe a quem a escolha? Entre o bom e o ruim que está diante de você, cabe a mim decidir para você o que é bom e o que é ruim? Não. Cabe a você. Então não é sobre obrigação, não é sobre medo, não é sobre pressão, é de livre escolha. Direito de cada um. Então,
imprimir dentro do coração, está dentro. O Senhor está dizendo, com outras palavras, são as palavras minhas, quem decide ser liberto ou condenado é você. Quem decide a vida eterna ou a condenação eterna é você, porque dentro de você há uma escolha a ser tomada, há uma decisão. Então ele está dizendo assim, irmãos, que não busca o sacrifício, não é aquilo que tu faz, porque às vezes a gente faz aquilo para os olhos dos outros, é o que o povo fazia, mas não para Deus. Estamos distantes de Deus muitas vezes diante das nossas ações. Então o Senhor está dizendo que não adianta tu praticar o bem se o teu caminho é errado. Então a prática do bem, ela é apenas do lado de fora. Tu entrega tudo para os outros, mas não entrega nada para Deus. E aí? Tu abre a tua vida para os outros, mas tu não abre o teu coração para Cristo. E aí? Tu segue todos os caminhos, tu entra em tudo que é porta, que é a igreja, mas tu não entra na porta que é Cristo. Tu não segue o caminho que Ele diz, eu sou o caminho. Vinde a mim, eu sou a porta. Ele está dizendo, eu sou a porta. Então, o que Ele está dizendo? Tu pode entrar em 1000 portas na tua vida, mas se tu não entrar pela porta que é Jesus, tu está perdido. Tu pode seguir 1000 direções na tua vida, mas se tu não seguir o caminho que é Cristo, tu vai estar perdido. Então, irmãos, é exatamente. E o que nos dá uma certeza que estamos seguindo Cristo? Paz. Paz em meio às guerras, em meio às batalhas, em meio às aflições. Ele está comigo. Quem que já leu o Salmo 23? O Senhor é meu pastor e Ele nunca me faltará. Ainda que eu ande pelos vales de sombra e de morte, eu não temerei. Por quê? Porque Ele está comigo. Sua vara, seu cajado me confortam, me consolam. Então, é exatamente isso aqui, irmãos. Então, quando você pega lá atrás, você traz para o tempo de hoje a vida de Davi, a forma, mediante as aflições da sua vida, um coração quebrantado. Sabe? Coração, irmãos, entenda, em momento algum Deus está dizendo para mim e para você que tu não vai errar. Não. Ele não está nos escolhendo por ser perfeito. Ele está nos chamando para o aperfeiçoamento. É diferente. Ele não está, sabe, ele não está avaliando as quedas que tu tem na vida, mas ele está avaliando o esforço teu de levantar e prosseguir a tua caminhada, e ajustar e consertar. Deus está olhando isso. Não é o pecado que tu comete, não é a transgressão, não é como diz assim, o desequilíbrio teu na vida, mas é o teu esforço em corrigir e continuar a tua caminhada. É isso que soma. É isso que soma Deus, sabe? Em reconhecer. Então Davi, ele tinha um coração segundo o quê? O coração de Deus. E Davi não errou? Davi não transgrediu?
Davi não cometeu um absurdo, mas quebrantado, humildade.